A quem interessa o financiamento de campanha? Para entendermos a questão do financiamento de campanhas políticas no Brasil, temos que achar resposta a algumas perguntas antes. A quem interessa financiar uma campanha política? Já pensou nisso? De acordo com as práticas no Brasil, parece que financiar campanhas políticas só interessa a algumas empresas. Isso é assim porque em nosso país o eleitor não tem o hábito de financiar campanhas. Assim, esse financiamento é feito quase que exclusivamente por empresas privadas. Porém, por que algumas empresas se interessam tanto por campanhas políticas ao ponto de gastar milhões com elas? Alternativa A. As empresas gastam milhões e mais milhões com campanhas políticas para fortalecer o sistema democrático no país. Alternativa B. As empresas gastam milhões e mais milhões com campanhas políticas para eleger candidatos que vão assegurar que o dinheiro público seja usado com responsabilidade e eficiência para melhorar as condições de vida da população. Alternativa C. As empresas gastam milhões e mais milhões com campanhas políticas para conseguir privilégios e vantagens em negociações obscuras com o governo. Se você acha que a alternativa A e B são as corretas, então você deve achar também que a democracia no nosso país está se desenvolvendo de vento em popa. Sendo assim, esse vídeo terá pouca serventia para você. Por outro lado, se você acredita que a resposta certa é a alternativa C, é porque acha que o financiamento de campanhas por empresas é uma pilantragem do caramba. Se você pensa assim, tem razão. E isso é simples de explicar. A democracia não foi inventada para beneficiar aos detentores do maior poder econômico. Muito ao contrário, a democracia foi criada para dar voz igualitária a todos os membros do grupo. Sendo assim, o financiamento de campanhas políticas por empresas é totalmente antidemocrático, imoral, ilegal e engorda o bolso dessas empresas, é claro. E foda-se o povo. Por outro lado, se as campanhas políticas não devem ser financiadas por empresas, então por quem devem ser financiadas? Muitos acham que se as campanhas não podem ser financiadas por empresas, devem então serem financiadas pelo governo, subsidiadas. E quem é a favor dessa ideia? Quem acha que as campanhas eleitorais devem ser financiadas pelo governo? Alternativa A. O contribuinte, que acha que o dinheiro que ele paga de impostos não deve ir para a saúde, para a educação, mas sim para engordar os cofres dos partidos políticos, que irão bancar as viagens, os showmícios, os marqueteiros e tudo mais que eles inventarem para nos convencer que seus candidatos irão administrar bem o dinheiro que nós pagamos de imposto quando eles forem eleitos. Alternativa B, os especialistas políticos, que concordam que a única maneira de fazer campanhas eleitorais é gastando milhões e mais milhões, como tem sido até aqui no Brasil. E se alguém tem de pagar essa conta, que seja o governo com o dinheiro público. Alternativa C, os próprios partidos e os políticos, que querem continuar a fazer campanha da única maneira que sabem, esbanjando muito dinheiro nas eleições para com isso convencer o povo que eles são tão poderosos que merecem ser nossos representantes políticos no poder. De certa forma, em muitos casos, as três alternativas parecem estar corretas. Nós temos sido convencidos a achar que o único modo de fazer campanhas políticas é com caminhões e mais caminhões de dinheiro, que sem esse mundo de dinheiro não se pode fazer democracia. Até aqui já discutimos as duas únicas alternativas que eles nos dão para as campanhas eleitorais. Ou as empresas interessadas patrocinam essas campanhas ou o governo com o nosso dinheiro o faz. Como se não houvesse outra alternativa. Uma novidade para você. Há uma outra alternativa, a certa. As campanhas políticas devem ser custeadas pelos próprios eleitores. Ao ouvir isso, os políticos se arrepiarão até o final da espinha e se defenderão dizendo que isso é impraticável, que o eleitor no Brasil não tem o hábito de contribuir para campanhas eleitorais e blá blá blá. E como os eleitores não contribuem, não teria maneira de custear as campanhas. Sendo assim, isso seria a falência da democracia no país. Puro papo furado. Daria trabalho, com certeza. E isso é que eles não querem. Imagine um candidato tentando convencer o povo que ele é a pessoa certa para representá-los no poder, sem dinheiro para fazer isso. Eles não conseguem nem sequer conceber essa hipótese. Mas essa é a maneira correta. Hoje, o Brasil está submerso em um mar de corrupção porque a maioria dos representantes públicos do país devem seu mandato não ao povo que os elegeu, mas às empresas que os financiaram. Esses homens e mulheres não são representantes do povo, mas dos seus patrocinadores.
Este é o ponto. Os representantes do povo deveriam ser patrocinados única e exclusivamente pelo próprio povo. Aqui se encontra o problema da representação política no Brasil. Os representantes políticos não dependem do povo para se eleger, dependem do capital das empresas que os patrocinam, ou até mesmo do próprio capital. Por outro lado, muitos estão querendo que os representantes do povo fiquem dependentes do capital público, ou seja, dos partidos políticos. Mas mesmo isso não estabelecerá uma ligação direta entre o representante e o representado no Brasil. Esse é o problema da representação política no nosso país. Nossos representantes dependem de muitos, menos daqueles que deveriam. Os representantes políticos deveriam depender única e exclusivamente dos eleitores que os elegem, não seja lá de que outras forças externas. Chega de financiamento de campanhas por empresas e muito menos financiamento público, pois financiamento público de campanhas políticas não é diferente do financiamento de campanhas por empresas. Dos dois modos, o financiado não dependerá de quem deve depender, o eleitor. Se alguém quiser ser financiado em sua campanha, que convença o povo, cada eleitor em particular, a contribuir para a sua campanha. Campanhas políticas patrocinadas exclusivamente pelo eleitor. Há muitos benefícios nesse financiamento direto do eleitor. Mas o principal deles é que o representante de um eleitorado saberá que terá de honrar esse eleitorado se quiser continuar a ser patrocinado por ele. Como os representantes das empreiteiras têm honrado seus proprietários, os favorecendo em tudo que está ao seu alcance até aqui no Brasil. Por outro lado, muitos acham que esse sistema fará com que só os ricos, que têm dinheiro para comprar votos, se elegerão facilmente e os candidatos pobres não terão chance alguma. Mas isso é muito fácil de ser corrigido. É só ser definido nas regras eleitorais que todo candidato só possa investir uma quantia máxima bem modesta em sua própria campanha ou totalmente proibido de fazê-lo, o que seria melhor ainda. Deste modo, mesmo que seja abastado, ele não poderá usar do seu poder econômico para impor sua vontade ao eleitorado. Assim como, embora nesse sistema o eleitor possa e deva ser incentivado a contribuir financeiramente na campanha eleitoral do seu candidato, ele também deve ter um limite de contribuição máximo igualmente modesto, para que também não consiga se utilizar do seu poder econômico para influenciar a campanha. Limite de contribuição definido para o eleitor. Isso deve ser feito porque essa é a natureza essencial da democracia, estabelecer um caráter igualitário entre os membros do grupo nas escolhas. Ou seja, todos em uma democracia real devem ter o mesmo poder de influência, e só o controle financeiro das campanhas possibilitará esse equilíbrio realmente. Porém, o próprio eleitor pode se convencer que não deve ser ele a financiar as campanhas políticas. Pensando superficialmente, isso pode parecer algo negativo, que está se transferindo ao eleitor o custo da eleição. Ninguém gosta de pagar a conta, não é mesmo? Mas se o eleitor não pagar a conta, outros pagarão. E a questão é bem simples, quem paga manda. É como se você fosse ao açougue comprar 1 quilo de carne de primeira para alimentar sua família. Como está pagando, e pagando caro por isso, exige que a carne seja realmente de primeira. Agora, se não for você quem paga a carne diretamente, se for outro que você permitiu que a compre em seu lugar, você fica sujeito às escolhas desse outro. Se você aceitar isso, terá de aceitar a carne que ele comprar e alimentar sua família com ela. O problema é que você não poderá fazer nada se a carne que ele te der for podre, pois estará nas mãos dele escolher, não nas suas. Além do mais, ela já estará paga. A quem interessa o financiamento de campanha? Aqui chegamos à resposta a essa pergunta. Interessa a muitos. Há muitos interessados em financiar campanhas eleitorais. Mas já que quem terá de pagar pelo resultado da eleição inevitavelmente será o povo, então que o povo a banque e assuma o controle em suas próprias mãos. Isso é o lógico.